Bem-vindo a uma odisseia intelectual que transcende eras e desvenda os segredos profundos da filosofia. Nesta jornada única, convido você a mergulhar nas águas profundas da história do estoicismo, uma narrativa fascinante que atravessa os séculos. Prepare-se para explorar as mentes brilhantes que moldaram essa escola de pensamento, desde os corredores do Pórtico de Zenão até os momentos cruciais da filosofia estoica. Este é um convite para desvendar os fios do conhecimento e testemunhar como as sementes plantadas no passado floresceram, influenciando pensadores, líderes e a essência da condição humana. Embarque nesta jornada onde o passado e o presente se entrelaçam, desenhando uma narrativa rica em sabedoria, resiliência e uma compreensão profunda da existência. Prepare-se para uma exploração que transcende o tempo e desafia a mente a abraçar as lições atemporais do estoicismo. No século IV a.C., durante o auge da efervescente era cultural em Atenas, um filósofo visionário conhecido como Zenão de Cítio ergueu os pilares de uma revolução intelectual ao fundar uma das escolas filosóficas mais impactantes e duradouras da história, o estoicismo. Nesse cenário culturalmente vibrante, onde as mentes mais brilhantes da antiguidade se encontravam, Zenão ousou dar um passo além, lançando as bases de uma filosofia que transcenderia os limites temporais e moldaria a compreensão humana por séculos. O ano era aproximadamente 301 a.C., e a decisão de Zenão de estabelecer sua escola não foi apenas um ato de coragem, mas também um marco que ecoaria através dos anais filosóficos. O local escolhido para essa empreitada filosófica foi o Pórtico, conhecido como Sotoá em grego. Não foi apenas um espaço arquitetônico, tornou-se o epicentro de uma transformação profunda na forma como os seres humanos compreendiam a existência e enfrentavam os desafios da vida. A grandiosidade da arquitetura do pórtico, com suas colunas imponentes, proporcionou um ambiente imponente e inspirador para o desenvolvimento das ideias estoicas. Foi nesse cenário majestoso que Zenão plantou as sementes de uma filosofia destinada a moldar as visões de mundo de gerações vindouras. Ao inaugurar sua escola no Sotoá, Zenão definiu o estoicismo como mais do que uma mera doutrina intelectual. Era uma filosofia que buscava penetrar nas complexidades da natureza intrínseca do universo, oferecendo orientações práticas para uma vida plena e significativa. As colunas que sustentavam o pórtico não apenas simbolizavam a solidez da empreitada filosófica, mas também se tornaram ícones de uma tradição que resistiria ao teste do tempo. Dentro dos corredores do Sotoá, os ensinamentos de Zenão ecoavam, à medida que discípulos se reuniam para explorar conceitos fundamentais, como a virtude como o bem supremo, a aceitação serena do destino e o controle racional das emoções. A escola de Zenão não era apenas um local de erudição, era uma força ética, uma fonte de sabedoria que brilhava intensamente no meio das complexidades da existência. A filosofia estoica, nascida no Sotoá de Zenão, não ficou restrita à sua era. Ela transcendeu fronteiras temporais, influenciando não apenas as mentes de contemporâneos, mas também moldando a mentalidade de líderes e pensadores ao longo da história. Do imperador romano Marco Aurélio aos conselhos atemporais de Sêneca, o legado do estoicismo persiste como um farol, guiando a humanidade na busca eterna por virtude, equanimidade e uma compreensão profunda da existência humana. Assim, o Sotoá de Zenão não foi apenas um local físico, foi um epicentro de conhecimento e inspiração, uma âncora para aqueles que buscavam orientação filosófica em suas jornadas pessoais e um monumento intelectual que continua a ressoar na vastidão da história da filosofia. Por volta do ano 301 a.C., um marco crucial na história da filosofia foi estabelecido por Zenão de Cítio. Nesse período de efervescência intelectual, ele tomou a decisão transcendental de fundar sua própria escola filosófica, e a escolha do local para esse empreendimento não foi uma decisão trivial. Zenão selecionou com cuidado o pórtico, conhecido em grego como Sotoá, não apenas como um espaço arquitetônico, mas como um símbolo que daria nome à filosofia que ali seria desenvolvida. O pórtico não era meramente um cenário físico, tornou-se o epicentro de uma transformação filosófica que deixaria uma marca indelével na história do pensamento humano. Mais do que meras colunas e arquitetura grandiosa, o Sotoá tornou-se o palco de uma revolução intelectual, um local sagrado onde os alicerces da filosofia estoica foram estabelecidos. Ao escolher o pórtico como o berço de suas escolas, Zenão não apenas definiu um local físico, mas inaugurou um espaço simbólico que transcenderia as fronteiras do tempo.
O Sotoá não era apenas um ambiente arquitetônico, era a manifestação material de uma visão filosófica que buscava compreender as complexidades do universo e oferecer orientações para uma vida significativa. Dentro dos corredores do Sotoá, os ensinamentos de Zenão ecoavam, enquanto discípulos se reuniam para explorar conceitos fundamentais, como a virtude como o bem supremo, a aceitação serena do destino e o controle racional das emoções. Cada coluna imponente do pórtico era mais do que uma estrutura física, tornou-se um pilar de uma tradição filosófica que resistiria ao teste do tempo. A decisão estratégica de Zenão, ao estabelecer sua escola no Sotoá, não apenas deu origem ao estoicismo, mas também moldou o curso da filosofia ocidental. O legado dessa escolha reverberou através dos séculos, influenciando não apenas seus contemporâneos, mas também líderes e pensadores ao longo da história. Assim, o pórtico de Zenão não foi apenas um ponto de encontro intelectual, foi o epicentro de uma revolução filosófica que ecoaria pelos séculos, inspirando gerações a buscar sabedoria, virtude e compreensão nas colunas imortais do Sotoá. O pórtico, com sua grandiosa arquitetura, não era apenas uma estrutura física, mas um palco majestoso que serviria como cenário para o florescimento das ideias estoicas. Cada coluna imponente, meticulosamente esculpida, não só sustentava o teto do Sotoá, mas também carregava consigo o peso das aspirações filosóficas de Zenão de Sítio. Era um espaço imponente e inspirador que se erguia como um farol intelectual, destinado a iluminar as mentes e a orientar as almas. Dentro dessas paredes imponentes, Zenão ousou esboçar os princípios fundamentais do estoicismo, uma filosofia que transcenderia as eras. O ano de 301 a.C. marcou não apenas o início de uma escola, mas o início de uma jornada filosófica que ecoaria pelos corredores do tempo. Em meio a esse cenário majestoso, o filósofo visionário lançou as bases de uma doutrina destinada a moldar as visões de mundo das gerações futuras. O pórtico não era apenas um local de aprendizado, era um ambiente sagrado onde as ideias fluíam como um rio constante, alimentando a sede de conhecimento dos discípulos de Zenão. As discussões ressoavam pelos corredores, onde os filósofos estoicos exploravam conceitos fundamentais como a virtude como o bem supremo, a moderação nas emoções e a aceitação serena do destino. A grandiosidade da arquitetura do pórtico simbolizava a solidez e a perenidade dos princípios filosóficos que ali foram delineados. Cada detalhe meticuloso, desde as esculturas adornando as colunas até o arranjo simétrico dos espaços, refletia a precisão e a profundidade do pensamento estoico. Era um ambiente que inspirava reverência, convidando os aprendizes a contemplar não apenas as palavras, mas as ideias elevadas que essas colunas sustentavam. Dentro dessas paredes majestosas, Zenão não apenas transmitiu conhecimento, ele criou uma atmosfera onde os discípulos não apenas absorviam conceitos filosóficos, mas internalizavam um modo de vida. As lições do pórtico não se limitavam a dissertações teóricas, mas incorporavam-se nos corações e mentes daqueles que passavam por seus corredores. Assim, o pórtico tornou-se um refúgio para mentes ávidas por sabedoria, um templo filosófico onde as sementes do estoicismo foram plantadas e cultivadas. Cada pedra, cada pilar, cada gravação nas paredes contava uma história não apenas da grandiosidade arquitetônica, mas também da grandiosidade intelectual que ali florescia. Em última análise, o pórtico de Zenão transcendeu sua função física, tornou-se um símbolo duradouro de uma busca intelectual atemporal e uma fonte inesgotável de inspiração para gerações vindouras. O pórtico, com sua grandiosa arquitetura, não era apenas uma estrutura física, mas um palco majestoso que serviria como cenário para o florescimento das ideias estoicas. Cada coluna imponente, meticulosamente esculpida, não só sustentava o teto do Sotoá, mas também carregava consigo o peso das aspirações filosóficas de Zenão de Sítio. Era um espaço imponente e inspirador que se erguia como um farol intelectual, destinado a iluminar as mentes e a orientar as almas. Dentro dessas paredes imponentes, Zenão ousou esboçar os princípios fundamentais do estoicismo, uma filosofia que transcenderia as eras. O ano de 301 a.C. marcou não apenas o início de uma escola, mas o início de uma jornada filosófica que ecoaria pelos corredores do tempo. Em meio a esse cenário majestoso, o filósofo visionário lançou as bases de uma doutrina destinada a moldar as visões de mundo das gerações futuras. O pórtico não era apenas um local de aprendizado, era um ambiente sagrado onde as ideias fluíam como um rio constante, alimentando a sede de conhecimento dos discípulos de Zenão.
As discussões ressoavam pelos corredores, onde os filósofos estoicos exploravam conceitos fundamentais como a virtude como o bem supremo, a moderação nas emoções e a aceitação serena do destino. A grandiosidade da arquitetura do pórtico simbolizava a solidez e a perenidade dos princípios filosóficos que ali foram delineados. Cada detalhe meticuloso, desde as esculturas adornando as colunas até o arranjo simétrico dos espaços, refletia a precisão e a profundidade do pensamento estoico. Era um ambiente que inspirava reverência, convidando os aprendizes a contemplar não apenas as palavras, mas as ideias elevadas que essas colunas sustentavam. Dentro dessas paredes majestosas, Zenão não apenas transmitiu conhecimento, ele criou uma atmosfera onde os discípulos não apenas absorviam conceitos filosóficos, mas internalizavam um modo de vida. As lições do pórtico não se limitavam a dissertações teóricas, mas incorporavam-se nos corações e mentes daqueles que passavam por seus corredores. Assim, o pórtico tornou-se um refúgio para mentes ávidas por sabedoria, um templo filosófico onde as sementes do estoicismo foram plantadas e cultivadas. Cada pedra, cada pilar, cada gravação nas paredes contava uma história não apenas da grandiosidade arquitetônica, mas também da grandiosidade intelectual que ali florescia. Em última análise, o pórtico de Zenão transcendeu sua função física, tornou-se um símbolo duradouro de uma busca intelectual atemporal e uma fonte inesgotável de inspiração para gerações vindouras. Os corredores do pórtico ressoavam com os ensinamentos sábios de Zenão, tornando-se um espaço sagrado onde a filosofia estoica era tecida nas mentes e nos corações dos discípulos. A interação entre mestre e aprendizes era uma sinfonia de pensamento profundo, uma exploração conjunta de conceitos filosóficos que transcenderiam as barreiras do tempo. Dentro desse ambiente inspirador, os discípulos de Zenão se reuniam para desvendar os mistérios da virtude, concebida como o bem supremo. A busca pela excelência moral não era apenas um tema de estudo, mas uma jornada interior que os alunos empreendiam sob a orientação de seu sábio mentor. Cada discussão sobre a virtude não era apenas uma troca de palavras, mas uma imersão profunda na ética estoica, uma busca ativa pela construção de um caráter nobre e virtuoso. A aceitação serena do destino era outro pilar fundamental explorado nos corredores do pórtico. Zenão, com sua filosofia, guiava seus discípulos na compreensão de que aceitar as vicissitudes da vida com serenidade não era uma resignação passiva, mas sim um ato de sabedoria e força interior. Essa aceitação não implicava indiferença, mas sim uma abordagem serena e corajosa diante das circunstâncias inevitáveis da existência. O controle racional das emoções, uma faceta crucial da filosofia estoica, era minuciosamente explorado nesse ambiente de aprendizado. Os discípulos eram instigados a compreender a origem de suas emoções, a discernir entre o que estava dentro e fora de seu controle e a cultivar uma serenidade interior diante dos desafios da vida. O pórtico tornou-se, assim, um laboratório de autodomínio emocional, onde as bases para uma vida equilibrada e centrada eram cuidadosamente estabelecidas. A escola de Zenão não se limitou a ser um centro de excelência acadêmica, tornou-se uma força ética pulsante na sociedade. Os discípulos, imbuídos dos ensinamentos estoicos, não apenas absorviam conhecimento intelectual, mas também se tornavam agentes de mudança moral em suas comunidades. O farol de sabedoria erguido por Zenão no pórtico brilhava não apenas nos recantos da aprendizagem teórica, mas também iluminava os caminhos éticos a serem trilhados na complexidade da vida cotidiana. Assim, o pórtico de Zenão não apenas testemunhou o florescimento acadêmico da filosofia estoica, mas foi o epicentro de uma transformação ética que reverberou além dos limites de suas paredes. Cada lição, cada discussão, cada reflexão compartilhada entre mestre e discípulos não apenas alimentava a chama da sabedoria individual, mas também contribuía para a força coletiva de uma comunidade ética construída sobre os fundamentos da filosofia estoica. A filosofia estoica, que teve seu berço no Sotoá de Zenão, revelou-se um farol intelectual cuja luz perdurou além dos confins de sua época efervescente. Sua influência transcendeu as eras, deixando uma marca indelével nas mentes e nas sociedades ao longo da história. Este legado, forjado nos corredores do pórtico, não foi apenas um fenômeno passageiro, mas um eco filosófico que ressoou através dos séculos, moldando a mentalidade de líderes e pensadores em diversos contextos culturais e temporais. A filosofia estoica, impulsionada pela visão de Zenão, tornou-se uma força formativa na moldagem das mentes de seus contemporâneos. No entanto,
Sua verdadeira grandiosidade manifestou-se à medida que transcendeu as fronteiras temporais, deixando uma marca indelével na trajetória da humanidade. Líderes ilustres, como o imperador romano Marco Aurélio, encontraram nas lições estoicas um guia valioso para a condução de suas vidas e para a tomada de decisões sobre os desafios do poder e da responsabilidade. O estoicismo, ao persistir através dos séculos, entrelaçou-se nas fibras da consciência humana, proporcionando uma bússola moral para inúmeras gerações. Os conselhos de Sêneca, o sábio filósofo estoico, ecoaram através do tempo, oferecendo orientação prática em meio às complexidades da existência. O legado do estoicismo não se limitou a um determinado momento histórico. Em vez disso, ele teceu uma tapeçaria ética que resistiu às vicissitudes do tempo, influenciando pensadores, líderes e indivíduos comuns em todas as eras. A busca eterna por virtude, equanimidade e uma compreensão profunda da existência humana, fundamentos essenciais do estoicismo, continuou a ecoar nas obras e nos pensamentos de filósofos, escritores e líderes ao longo dos séculos. A capacidade de enfrentar as adversidades com serenidade, de abraçar a virtude como um guia constante e de compreender a natureza intrínseca da vida tornou-se um legado vivo, incorporado nos anais da filosofia e perpetuado através das gerações. Assim, o Sotoá de Zenão não foi apenas uma escola filosófica, foi o epicentro de uma corrente de pensamento que transcendeu seu tempo e lugar. Seus ensinamentos ecoaram pelos corredores da história, oferecendo uma inspiração duradoura para aqueles que buscam não apenas o conhecimento intelectual, mas uma orientação ética em suas jornadas pela existência humana. O legado do estoicismo permanece como um testemunho da capacidade transformadora da filosofia, continuando a iluminar o caminho da compreensão e autodomínio em meio à complexidade da condição humana. Dessa forma, o Sotoá de Zenão transcendeu a mera função de ser um local de ensino, tornando-se um ponto focal de inspiração e um monumento filosófico que ecoa através dos anais da história. Mais do que simplesmente transmitir conhecimento teórico, o Sotoá emergiu como uma fonte perene de inspiração, uma verdadeira forja onde as mentes curiosas buscavam não apenas respostas intelectuais, mas também um guia ético para suas jornadas pessoais. O Sotoá não era apenas uma estrutura arquitetônica, era um refúgio para aqueles que ansiavam por explorar os reinos mais profundos da compreensão e da virtude. As colunas imponentes e os corredores reverberavam com os ecos das discussões filosóficas, cada palavra proferida dentro de suas paredes carregada de significado e propósito. O ambiente austero não era apenas um cenário para a reflexão, mas uma moldura que destacava a seriedade da busca filosófica. Enquanto os discípulos se reuniam nos corredores do Sotoá, encontravam não apenas um local de aprendizado, mas uma âncora para suas vidas. O Sotoá tornou-se um ponto de ancoragem ética, oferecendo uma visão clara e orientação sólida em meio às tempestades da existência. Onde as ondas da incerteza ameaçavam submergir, o Sotoá permanecia firme como um farol, iluminando o caminho da sabedoria e da autenticidade. Este monumento duradouro não foi simplesmente construído com pedras e argamassa, mas com ideias, princípios e a devoção apaixonada de mentes inquisitivas. As sementes plantadas por Zenão cresceram para se tornar uma floresta de pensamento filosófico, cujas raízes profundas penetraram não apenas o solo físico, mas também o terreno da consciência humana. Cada geração que passou pelo Sotoá encontrou ali não apenas um local de estudo, mas uma inspiração viva para moldar suas vidas com propósito e significado. Na história da filosofia, o Sotoá de Zenão não é apenas uma página, é um capítulo significativo que ressoa além dos limites do tempo. Seus ensinamentos não se dissiparam como meras palavras escritas, tornaram-se uma parte mortal da herança intelectual da humanidade. O Sotoá continua a inspirar não apenas como um relicário do passado, mas como uma força ativa que desafia cada geração a buscar um entendimento mais profundo, a cultivar virtude e a trilhar um caminho ético. Assim, o Sotoá de Zenão persiste não apenas como uma construção física, mas como uma presença viva na tapeçaria da filosofia. Sua influência, como as ondas em um lago tranquilo, continua a se espalhar, tocando as margens do pensamento humano e convidando os buscadores de sabedoria a ancorarem-se na rica tradição do estoicismo.